Já estamos de volta! Oba! Olha, vamos falar de novo da promoção, né? Já que é promoção relâmpago, fica ligado no nosso Instagram, no @tvfeliz, que tá rolando uma promoção em parceria com A Boleira Natal. Você vai ganhar um bolo lindo, maravilhoso pro Dia dos Namorados, né? Já pode ser um presentinho aí para quem você quer, né? Quer ficar, pode ser até uma forma de paquerar, quem sabe. Falando em bolo, né? A nossa promoção aí é com a boleira e, claro, já a gente vai voltar para nossa cozinha para fazer ali toda a incrementação do bolo, que a gente já fez a massa junto com ela. Se você perdeu a receita, se você chegou agora, se acalma, que já a gente vai repetir para vocês. Não se preocupem, tá bom, gente? Que ela vai mostrar a próxima parte, que é do recheio. Então, bolo de churros delicioso, que tá na moda, que você aí em casa, às vezes fica, eu não sei fazer, como é que faz? A gente tá trazendo a receita para você, então já vamos mostrar para vocês um pouquinho de como foi feito. E a segunda parte, claro, de como é o recheio. Gente, maravilhoso. Delícia, daqui a pouquinho a gente vai voltar lá para nossa cozinha com a Bruna. E daqui a pouco também vai ter muita música, né? Sim. Hoje é o primeiro dia do mês, de junho, claro, a gente tem que começar aí animado. Já vai ter uma cantora maravilhosa aqui pra gente, a Edia Alves, ela vai estar aqui tocando vários sucessos maravilhosos e deixando o nosso programa ainda mais feliz. Ainda melhor, né? E ó, gente, só pra reforçar aqui, você só precisa seguir o @tvfeliz a promoção, e né? @A Boleira Natal e marcar um amigo. Então entra já aqui, ó. A foto já está aqui, ó, já tô curtindo. Aí. Dá pra pegar aqui essa fotinha. Daqui a pouco os meninos mostram os detalhes aqui. A fotinha do bolo você vai curtir e vai mostrar. Vamos mostrar na aqui pro pessoal. Gente, é aqui. só entrar. @tvfeliz é a última foto, se eu não me engano, né? A última foto, essa foto aqui, ó. Curte a foto, segue o nosso Instagram, @tvfeliz e segue a Boleira Natal. Você vai concorrer aqui. Ela disse que era um doce com brownie dentro e uma cobertura. E vocês estão entendendo, né? Que o desmantelo só presta grande, né? Vai ser bom. Até eu vou participar aqui já. Não, você não pode não, porque se você ganhar ia ser arrumadinho. Droga, eu vou marcar os meus amigos aqui, aí eles dividem comigo. Pode ser. Aí pode ser, aí não é proibido, tá bom, né? Vou marcar aqui, todo mundo. Então não deixa de participar, tá bom, gente? Bom, agora a gente vai voltar para o nosso bate-papo com o doutor Fernando, que está aqui junto com a gente para falar sobre esse assunto que são as doenças do labirinto, tá bom, gente? Que é um assunto muito importante, as perguntas estão chegando, claro que vocês podem continuar interagindo com a gente, né, Paulo? Nosso WhatsApp. Aí. 981056955. Você manda a sua pergunta aí. Se você tem alguma dúvida, se você já se sentiu tonto alguma vez, quer saber o porquê, você também pode ligar pra gente. 3234-3422 e a nossa rede social também, né? Como a gente acabou de falar, o @tvfeliz. Super fácil, estamos aqui ao vivo para vocês, tá? Doutor, agora falando sobre a doença de Meniere, como é que funciona? A doença de Meniere é uma doença mais característica em mulheres, né? Ela comete uma parte do labirinto e ela tem uma tétrade assim bem característica: tontura, barulho no ouvido, sensação de ouvido cheio, tá? Isso vem acompanhado de náuseas, vômitos e perda auditiva flutuante. Às vezes a audição tá boa, às vezes a audição tá ruim, até que chega uma hora que a audição vai piorando progressivamente. Existe uma fase específica da vida, por exemplo, a terceira idade, ela sofre mais com esse tipo de doença? Sim, com certeza, né? Costumava-se pensar que a tontura era uma doença do idoso. Isso não é verdade. A tontura pode acometer até crianças pequenas, adolescentes e idosos. Mas o idoso tem uma propensão maior, uma vez que ele tem outras doenças, geralmente pressão alta, diabetes, doenças reumatológicas, né? Pode ter outros distúrbios, como distúrbios visuais, que prejudicam muito o equilíbrio também. E o idoso, ele é adepto daquela polifarmácia, ele toma vários medicamentos. Então, os medicamentos por si só podem dar tontura. Então, esses quadros de doença do labirinto, eles são realmente mais comuns no idoso, na população idosa. Tem pergunta aqui chegando, a Marina de Parnamirim falou: quando o ouvido coça muito, o que pode ser? Existe uma alergia específica do ouvido, que chama de eczema. Em geral, dá uma coceira nos dois ouvidos. As pessoas costumam coçar o ouvido com cotonete, com tampa de caneta, com o que tiver mais à mão. Isso é prejudicial, pode machucar o ouvido e causar uma infecção. Então, esse caso de prurido, a gente precisa avaliar para ver se seria o caso de ser um eczema crônico. Isso tem tratamento, tem resolutividade. Agora, eu tenho isso, viu, doutor? Eu tenho uma coceira mais... e eu fico coçando a garganta e o ouvido, porque eu tenho rinite, eu tenho sinusite. Isso tem conexão? Parasites. A alergia, ela pode vir com a rinite associada com a conjuntivite alérgica, então muita gente coça o olho e o nariz. Pode vir também
também com a coceira na garganta, que é o famoso pigarro, e a coceira no ouvido. Algumas pessoas têm 2 associados, tem um. Algumas pessoas têm a infelicidade de ter os 4 associados. Então, a gente acaba tendo que tratar a alergia nos 4 pontos. E para quem já sofre, né, com esse tipo de tontura, pode fazer exercício físico? Pode. A atividade física ela é indicada, inclusive para prevenir alguns tipos de tontura. Tem que se entender que na crise aguda, a pessoa deve ser afastada pelo risco de se machucar, assim como também não deve dirigir automóveis. Então, a gente avalia os casos, afasta por um determinado período, mas alguns exercícios estimulam o labirinto e causam melhora. Agora, doutor, temos aqui alguns dados. Cerca de 33% da população adulta sofre com problemas no labirinto. É isso mesmo? É isso mesmo. É bastante, né? A incidência é bem alta. Se a gente pegar a tontura como um todo, considerando outras causas que não do labirinto, chega a quase a 50%. Alguma pessoa já teve esse sintoma em algum momento. As doenças do labirinto que levam à tontura chegam realmente a isso daí, entre 30% e 40%. A gente já falou sobre a questão da alimentação, né? Que se alimentar bem é fundamental para prevenir qualquer tipo de doença. Mas beber água, muita água, é verdade que também ajuda? Sim, todas as funções do organismo elas são bem dependentes de água. Inclusive, dentro do ouvido, a gente tem um líquido específico que chama endolinfa, que ele depende de uma boa hidratação. Então, ingerir água é bom para prevenir. Lembrando que a desidratação pode levar aos sintomas de tontura justamente por causa disso. Doutor, agora como é que a tontura ela evolui? Ela vai piorando? Se a pessoa não trata, se ela não vai cuidando, ela pode piorar? Pode, mas isso depende porque cada doença tem um tipo específico de tontura. Se a gente pega uma doença que chama vertigem paroxística, por exemplo, é uma tontura que tudo roda e dura alguns segundos. A doença de Meniere, que a gente conversou agora há pouco, as crises de tontura duram pelo menos 20 minutos, mas podem durar até 24 horas. Então, cada tipo de doença tem o seu tipo de tontura característico. Não quer dizer necessariamente que a tontura vai piorar, mas ela vai se apresentar daquela maneira. Então, isso ajuda a definir a doença. Legal. E a terapia antivertiginosa cura? O que é essa terapia? Seria antivertiginosa, né? Que a gente considera contra a vertigem, que seria a tontura rotatória. Ela cura. Quando identificada a causa, a gente consegue curar com medicamentos. Tá? Alguns casos a gente não consegue curar a doença em si. Por exemplo, a doença de Meniere a gente não cura a doença. Mas a gente, com o tratamento, controla as crises de tontura, a pessoa consegue ter uma boa qualidade de vida. E a prevenção é possível? Sim, é possível. Ingestão de líquido, atividade física, não fumar, fazer o consumo de álcool com moderação, controlar o colesterol, os hormônios da tireoide, então fazer consultas de check-up periódicas. É possível. Tá aí, gente. Então, preste atenção se vocês têm alguma dessas doenças, né? Algum desses probleminhas. É bom sempre estar de olho, sempre tratar. E ao otorrino, né? Para investigar mais a fundo, porque pode piorar, como a gente está conversando aqui. Às vezes a gente acha que é uma coisa simples, né? Uma tonturinha, né? É uma coisa besta, não vou ao médico. Isso pode piorar. Chegou mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo telefone 981056955. A Fátima Brito, do Panatriz 3, está perguntando o seguinte: quando entro em ambientes com ar-condicionado, ar frio e ventilador, eu sinto dor de cabeça. O que poderia ser? Ela diz que é diabética e hipertensa. No caso dela, a gente teria que pensar num componente alérgico, né? Ela pode ter uma rinite, que essa rinite seja o gatilho para desencadear uma crise de enxaqueca. Isso acontece e isso é comum. Então, quando você entra em ambientes fechados, com poeira, muitas vezes ar-condicionado que o filtro não é limpo, quando você se expõe a livros numa biblioteca, você pode ter uma crise de rinite que desencadeia a crise de dor de cabeça. Então, pode ser o caso dela. Olha aí, gente, sobre a labirintite, que é uma infecção do labirinto, né? É uma patologia mais rara? A labirintite hoje é muito rara, a infecção em si do labirinto. Ela é rara e ela é muito grave. A gente observava mais no passado, mas hoje com a evolução dos medicamentos e diagnósticos, é muito difícil a gente ver casos mesmo de labirintite em consultório. Tá? E qual seria a causa e o tratamento? Em geral, é causado por bactérias e por vírus. A causa mais preocupante seria o que a gente observava na infância, algumas crianças que tinham meningite e essa meningite ia para o labirinto. E aí causaria uma labirintite que pode levar à surdez. Essas crianças poderiam ficar surdas. Hoje existem terapias, contanto que o diagnóstico seja precoce. Muitas vezes tem que fazer cirurgias no ouvido, como um implante coclear, outras cirurgias desse tipo. Tá? Doutor, e assim, tem muita gente, né, esquece de algo, de memórias, enfim, e às vezes conectam isso à labirintite. Tem alguma coisa a ver, essa falta de memória, ou não? Nada a ver? A doença do labirinto em si não seria a causa, mas a tontura, muitas vezes, em outras doenças, ela vem associada com perda de memória. Tomamos como exemplo a mais comum, que é o Alzheimer. Então, o Alzheimer causa perda de memória e também causa tontura.
Pessoas que têm crise de enxaqueca, com tontura, que é a migrânia vestibular, também podem ter perda de memória associada à tontura. Então, os dois sintomas eles podem vir juntos, sim. E qualquer distúrbio na parte interior do ouvido é labirintite ou tem outros fatores também? Aí a gente englobaria todas essas labirintopatias que a gente conversou. Na verdade, a labirintite seria um dos mais raros da gente encontrar no ouvido hoje em dia. Vou mostrar aquela foto novamente, pessoal, para quem está em casa entender melhor e o doutor explicar mais uma vez para quem perdeu aquela fotinha que a gente tinha mostrado. Tá aí, doutor. Vamos explicar para o pessoal de casa entender quem perdeu essa parte. O que a gente observa aí do lado de fora seria o pavilhão, né, a orelha em si, como a gente conhece. Lá dentro do ouvido a gente tem em formato de um pequeno caracol, que é a região que a gente chama de cóclea, o principal responsável pela audição. Logo acima dela a gente tem como no formato de 3 arcos, com a bolsa embaixo, que seria o que a gente chama de vestíbulo. Então, toda essa parte que forma o vestíbulo e a cóclea é o que a gente chama de labirinto. Como fica dentro do ouvido, a gente diz que ele faz parte do ouvido interno. Então, é isso que a gente está observando aí. Olha, tem uma pergunta aqui da nossa telespectadora, a Fátima de Massaranduba. Ela disse assim, eu sinto muita tontura e também um zumbido no meu ouvido. Pode ser labirintite? Meu ouvido coça muito e eu coço tanto que fere o ouvido. Quando eu espirro, fico tonta, sempre acontece isso comigo. Poderia ser uma labirintopatia, como a gente conversou, uma doença do labirinto. Associada à doença do labirinto, ela pode ter aquele outro problema que a gente conversou também, que é o eczema, que seria a doença do ouvido. Ela precisaria realmente fazer uma investigação, tanto com exame de sangue quanto com exames auditivos, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Para o pessoal que pegou depois, né, já o bonde andando, o doutor explicou que não é labirintite, né? Labirintite é um tipo, né? É um tipo específico de doença do labirinto. São várias doenças do labirinto, por isso que a gente está falando aqui, né, como a gente comentou algumas, e agora, inclusive, a gente está falando sobre a labirintite. Tá bom, gente? Chegou mais uma pergunta aqui do nosso telespectador, Nilson de Nova Parnamirim. Ele diz o seguinte, o problema do equilíbrio tem tratamento para uma pessoa que é diabética? Sim, com certeza. A pessoa que é diabética, ela não tem contraindicação de usar medicamentos, então a gente consegue determinar um medicamento mais específico. Existe um outro tipo de terapia que também não depende só de remédios, que é o que a gente chama de reabilitação vestibular. Então a gente ensina a pessoa a fazer determinados exercícios, que ela pode fazer alguns na clínica e alguns em casa, para tentar melhorar essa sensação do equilíbrio. Doutor, e com relação à gripe, a gente está falando de algumas doenças, né, resfriado. Se a gente não cuidar, se a gente deixar para lá, não se medicar, né, não ir a um especialista, podem se tornar labirintite essas doenças? Sim, toda infecção da parte de via aérea superior, quando a gente fala via aérea superior, a gente fala de nariz, de ouvido e de garganta, ela pode se transformar numa infecção da parte de dentro do ouvido, que seria a labirintite em si. Além disso, não só a infecção, mas doenças do nariz que provoquem acúmulo atrás do tímpano de líquido, que é um tipo de otite que a gente chama de otite serosa, é até uma das principais causas de tontura na criança. Então, essas afecções podem afetar o ouvido de diversas maneiras. E o tratamento, como é que é feito com as crianças, né? Quando é que o pai deve se preocupar quando ela está se sentindo tonta ou com algum problema específico? Com as crianças é sempre mais difícil, porque as queixas são sempre inespecíficas. O que a gente observa é que o problema na criança ele é evolutivo. Em geral, ele começa com a tontura inespecífica, que a criança não refere como tontura, mas ela para de fazer suas atividades habituais, para uma brincadeira ou tem medo de brincar de determinada coisa, tá? Isso confunde, às vezes, com o diagnóstico de epilepsia. A criança vomita, a criança pode ter dor abdominal. O que é importante perceber é se existe ou não a perda de consciência, se a criança fica desacordada. Se ela não fica, o diagnóstico de um problema relacionado ao labirinto é mais provável. Bom, e para encerrar a nossa entrevista, a gente, claro, né, queria que o senhor falasse um pouquinho para o pessoal, dar algumas recomendações, né, a fim de prevenir e tratar essas doenças do labirinto. Sim, o que a gente conversou, podemos citar principalmente não fumar, ingerir álcool com moderação, cuidar da alimentação sem fazer jejum prolongado, evitando frituras, muitos doces e excesso de cafeína. Nos idosos em particular, lembrar que os idosos que têm tendência à queda podem ter uma fratura e desencadear um quadro mais grave. Então, eles devem ter apoios em casa, principalmente no banheiro, andar com um andador ou uma bengala, certo? E, no mais, exercer atividades físicas e, quando em crise, não dirigir veículos para evitar acidentes. Legal. Muito obrigado pela sua participação, doutor Fernando. Foi ótimo receber você aqui. Até a próxima, viu, Valeu, doutor? Até a próxima. Bom, vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouquinho
tem música e, claro, tem bolo de churros. Oba! Bolo de churros, essa delícia, gente. Se vocês perderam alguma parte, no próximo bloco a gente vai recapitular pra vocês todos os ingredientes, passo a passo, tudo direitinho e, claro, experimentar, né? Porque a gente tá aqui, tá? Representando vocês. Eu tô olhando aquele bolinho aqui, meu Deus do céu. A gente tá aqui com esse papel. Não tem dieta que aguente, né? Esse papel difícil, mas a gente vai fazer isso por vocês, né? Nossos telespectadores. Sim. Então, lembrando, tem promoção rolando aí no nosso Instagram, um sorteio maravilhoso pra vocês também ganharem um bolo aí de coração, né, para o Dia dos Namorados. Você pode entrar agora no @TV Feliz, tá? E concorrer a esse bolo maravilhoso. A gente volta já já, porque também tem muita música ainda hoje no nosso programa.